Olá, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Lucas. E aqui quem fala é a Amanda, a esposa dele. Gente, para nós é muito bom poder estar com vocês, um privilégio mesmo para poder falar um pouquinho da nossa história, né? Estamos chegando aí no Dia dos Namorados, então esse vídeo provavelmente vai estar correndo aí próximo disso. E para nós é muito bom poder falar sobre a nossa história, sobre aquilo que Deus tem no nosso coração. E uma das coisas que a gente quer falar é assim, nós não temos, né, um versículo bíblico específico, porque nós acreditamos que toda a palavra tem que estar presente na nossa vida. A palavra de Deus ela é base fundamental para um relacionamento. Se você não tem a palavra de Deus como base, você não consegue se relacionar. E é muito difícil a gente se restringir a um versículo só, até porque a gente já está junto há 6 anos e ao longo desse tempo nós mudamos muito um com o outro, né? Então eu acho que aquilo que eu entendia da Bíblia 6 anos atrás é totalmente diferente do que eu entendo da Bíblia hoje e eu jamais conseguiria me basear em um versículo só. Eu acho que a gente tem uma leitura muito integrada da Bíblia, tanto eu quanto ele. A gente sempre relaciona vários versículos, várias histórias da Bíblia com a nossa história. Histórias que muitas vezes nem têm relação direta com o casamento, né? Mas que também nos educam, nos ensinam muito. Então, assim, eu acho que a gente não consegue destacar um versículo, mas a gente consegue destacar que, com certeza, o entendimento da Bíblia nos aprimora como pessoa e nos aprimora no nosso relacionamento. Uma das coisas que a gente tem vivido muito nesses últimos tempos é aquele versículo de Eclesiastes, né, que vai falar que o cordão de 3 dobras, ele dificilmente se quebra. E isso é muito importante, a gente entender isso, mas isso é esse momento. É uma coisa que a gente está vivendo agora, onde nós estamos nos fortalecendo muito em vários sentidos e a gente percebe o quanto a presença de Deus na nossa vida nos ajuda a nos fortalecer. Como em outros momentos nós vivemos outros versículos, então não se baseie apenas em um versículo, se baseie na palavra de Deus, porque cada momento da sua vida vai ter uma palavra específica de Deus para você e para sua esposa, ou para o seu esposo, ou para o seu namorado, sua namorada. Então é importante você entender isso. E quando a gente fala sobre como nós nos conhecemos, eu acho que para a gente resumir um pouco, né, para não ficar muito longo, a grande questão do nosso relacionamento é que eu e a Amanda nos conhecemos buscando o propósito do Senhor. Eu acho que se a gente pudesse resumir, seria isso. Nós nos conhecemos sempre fazendo alguma coisa para Jesus. A gente nunca fez algo diferente disso. Então, é muito importante você caminhar com alguém que esteja no mesmo propósito que você. Eu acho que isso é que faz a diferença. Cristo está no nosso relacionamento porque sempre foi o nosso alvo. Se o seu alvo não é Cristo, o seu relacionamento está fadado ao fracasso. Muitas vezes a gente acaba achando que o objetivo é formar a família ou é o casamento, né? E não que isso não faça parte da vida, mas isso nunca foi o objetivo, né? Eu acho que conforme eu fui amadurecendo na fé, especialmente aí na fase dos meus 17 anos, eu realmente tirei isso como de objetivo na minha vida. O casamento ele não é um objetivo, ele é uma consequência, né? E consequentemente acabei conhecendo alguém com quem o casamento era possível dentro do meu propósito de vida, dentro do meu estilo, né, de pessoa que eu sou. E eu acho que o nosso relacionamento, né, a forma como o casamento acontece, ela é a maior lição para a gente entender quem é Jesus, quem é Deus, né, e como que ele se relaciona com a igreja. Eu acho que o relacionamento, né, a forma como a gente se relaciona no casamento, é a forma como Deus quer nos ensinar sobre relacionar, né? Então, eu acredito que a gente precisa fazer do casamento, sim, uma consequência do nosso caminhar com Jesus e não como um objetivo. E fazer também do casamento uma escola, né? Porque quando a gente aprende a confessar um ao outro, a suportar um ao outro, né? A quem nós vemos, né? Consequentemente, a gente também se educa para entender, para receber aquilo que Deus tem para falar, aquilo que Deus tem para nos mudar, aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Então, eu acredito que seja dessa forma. Gente, é isso. Que Deus possa abençoar vocês nesse Dia dos Namorados, que nós possamos crescer, né, e entender aquilo que Deus tem para nós. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Mas que Deus possa nos abençoar, né? E que a gente possa olhar para Cristo como nosso alvo sempre. Deus é bom demais, gente. Obrigado, pessoal do Verbo Ignis. Deus abençoe muito vocês. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Oi, gente. Feliz Dia dos Namorados. Pra quem tá namorando. Se você não tá namorando, tá tudo bem. Tudo certo. Tá? Não precisa ficar chorando, gente. Não, Dia dos Namorados é gente. isso aí. A gente ficou vários dias dos namorados
sem ter ninguém. E olha que a gente só tem 22 anos. É verdade. E tá tudo bem, tá? A gente era feliz nessa época também. Então não deixa esse dia quebrar o seu clima, É tá? sobre isso. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Gente, eu sou o Matheus. Eu sou a Júlia. A gente namora faz... Quase 2 anos. Quase uns 2 anos. E a gente tá aqui pra contar um pouquinho da nossa história, que começou lá em 2015, numa semana pra Jesus. Isso. A gente começou conversando, amigos normais, queridos. A Júlia começou a gostar de mim, Mas o Matheus, ele tinha uma queda em 2015 e ele não admitia. mas passou. Passou Aí- rapidinho. Aí lá em 2016 os nossos amigos começaram a falar, olha, Ah, meus vocês- amiguinhos, falando, "Ó, vocês combinam. É, só que ele fica tipo, não. Não, tem Aí- outra. Aí em 2017 eu falei, putz, a gente combina. E aí... Mas eu neguei. Mas assim, eu tava na minha até então, né? Porque eu tava tipo, Verdade. Deus, interessante essa pessoa aqui. Aí depois a gente começou a conviver um pouco mais, A né? gente começou a conversar bastante, É. ficar mais amigo. Uhum. E assim, a Júlia orou bastante. E eu às vezes dava uma fugida, falava que não queria nada, tá tudo certo. Mas aí um dia, Deus abriu os meus olhos e falou, cara, essa é a mulher da sua vida. E, graças a Deus, isso tem se mostrado verdade todos os dias. Exatamente. Ore pedindo pra Deus abrir os olhos de vocês. É verdade. É mais fácil. E não percam muito tempo também, igual Sim. eu perdi. Não foi, mas foi tudo certo. Não, Tipo, mas a foi no gente- tempo certo, foi no momento exatamente. certo, sabe? Às vezes a gente fica muito ansioso pra querer namorar, pra querer ter um relacionamento. Mas, cara, saiba que as coisas de Deus acontecem no tempo certo. Se a gente tivesse começado a namorar antes, talvez a gente Não não ia dar certo. estivesse aqui hoje, Não sabe? tinha sentido. Gente, eu não trabalhava. O Matheus também também não. não. Eu tava começando a faculdade. Aliás, não tinha nem começado a faculdade. O Matheus tava no meio da faculdade. Ia dar uma distração muito grande por aquele momento. E acho que o nosso relacionamento só aconteceu quando a gente estava realmente maduro e preparado Sim. pra isso, sabe? Então, se você tá sozinho, tá tudo bem. Uhum. Tá. Isso aí. E aí é o seguinte, a galera do Verbo Ignis chamou a gente aqui pra responder 2 perguntinhas. A primeira é, se tem algum versículo que a gente baseia o nosso relacionamento. E assim, não tem um versículo que a gente baseie o relacionamento, mas na fase que a gente tem vivido hoje, tem um texto, né, uma passagem que a gente tem se baseado, que é a passagem de Jesus num casamento lá em Caná da Galileia. Por quê? Porque estamos noivos? Não estamos. Mas será que vai acontecer alguma coisa? Eu espero que sim, porque Esperamos senão que vai sim. ser mais uns anos enrolando e já chega, né? Muito tempo. Mas essa passagem é muito legal, acho que para qualquer casal. Porque Jesus ele chega no casamento, os noivos estavam passando por uma dificuldade, porque faltou vinho na festa, e Jesus presenteou esses noivos com o melhor vinho, Uhum. né? Que existia na região, na época, e não sei se alguém provou um vinho melhor do que aquele que Jesus fez ali na hora. E o que é legal é a gente ver que Deus é um Deus presente nos relacionamentos, e Ele vê as necessidades dos casais. Não só as necessidades financeiras, não só os sonhos, os desejos do coração, mas Ele é um Deus que está do lado, é um Deus que está perto e está vendo a necessidade de cada um. Sim. Então, se você namora, cara, você precisa ouvir isso. Jesus, ele tá vendo a sua necessidade. Sim. E a outra pergunta é, como Jesus está presente no nosso relacionamento? E assim, a gente vê que Jesus, ele está presente em detalhes, né? Então eu e o Matheus, nesse momento, a gente tem experimentado a bondade de Deus de uma forma totalmente diferente. Em termos mesmo da gente até falando bodas de Caná, é de Caná. Isso, certo. é de cara. Mas uma das coisas que a gente passa muito como casal é o seguinte. Tem momentos que no seu relacionamento com Deus, você pode se sentir um pouco abalado referente a questões da vida, o dia a dia, essas coisas. Trabalho, No nosso caso, no meu caso, faculdade, eu tô estagiando, então tem momentos em que você tá lá no topo falando, nossa, cara, eu quero estar com Deus todo santo dia e é isso aí. Mas tem momentos em que você já tá mais desanimado e faz parte.
E nessa hora que o Mateus aparece para me reerguer, e vice-versa. É verdade. Então tem momentos em que a gente tá bem juntos nessa questão do relacionamento com Deus constante, né? De entender aquilo que Deus tem pra vida, né? Tanto como casal quanto individualmente, no momento que a gente ainda tá solteiro, né? No estado civil. Mas tem momentos também que a gente sabe que não vai estar tão bem. Então, um vai erguendo o outro nesse sentido. Então, se um tá para baixo, o outro pega na mão e fala, não, vamos lá. E isso tem sido uma expressão da bondade divina de Deus, né? Eu acho que eu nunca imaginei que eu ia viver um relacionamento dessa forma, em que eu podia ver Deus em todos os detalhes. Então, quanto o Mateus, quanto a família dele, quanto a minha família. Então, temos visto que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem para o seu decreto. Eu acho que a gente tem que frisar muito bem essa parte também. É isso, gente. Então, vivam os propósitos de Deus. Sim. Não pegue atalhos, não tenta dar o seu jeito. Uhum. Viva aquilo que Deus tem preparado para você. Sim. E Demorou? cuida do seu coração. Exatamente. De tudo que você puder guardar, não guarda dinheiro, não. É importante. É importante. É importante. A gente sabe que é muito importante. Precisamos. Já vai guardando dinheiro. Mas guarde seu coração. Isso. Tá bom? Galera, Jesus abençoe Isso, vocês. gente. Feliz Dia dos Namorados. Tchau, tchau. É nóis. Oi, gente, tudo bem? Sou o Renato, essa é a pastora Carol. Nós estamos casados há 8 anos e namoramos por volta de quanto tempo? 2 anos e 1 ano de noivado. 2 anos e 1 ano de noivado, tá vendo? Tem algumas coisas que a gente vai esquecendo, mas isso não atrapalha em nada. Por quê? Ele acha. Diga-se. Porque a gente trabalha com a ideia de que a data é importante, mas o sentimento é maior. Eu acredito que a gente não foi unido só por um desejo, por um conhecimento, por uma paixão física, mas eu acredito que a gente foi aproximado pelo Espírito, sabe? Foi o Espírito Santo que nos preparou, e preparou o Renato para mim e eu para ele, e nós não viemos prontos. O relacionamento a gente vai construindo esse preparo do Espírito. Eu só peço ao Espírito Santo que a gente não estrague tudo, né? Essa é a ideia. Que ele nos ajude. A gente tem algumas coisas para passar para vocês, né? E para ajudar vocês nesse Dia dos Namorados a entender que sem Deus não vai rolar. Sem Deus não vai rolar, né? E um versículo que eu sempre converso com o Renato é que não pode faltar as coisas na nossa vida para que a nossa vida caminhe. Não pode faltar diálogo, não pode faltar esperança. Então eu gosto sempre de, nas orações, mencionar que Deus, como pastor da nossa casa, a gente não sente falta das coisas. A gente aprende a viver com o que Ele traz e a gente não sente falta de nada, né? Então eu quero deixar para vocês o Salmo 23 como uma meditação de um exercício em que o namoro e o casamento é uma completude de Deus, é a presença de Deus, é Ele que nos leva a descansar, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos conduz, é Ele que nos guia, né? Amém. E também a gente quer falar de Cristo, né? Acabei falando já, né, Renato? Assim, Cristo, Então. às vezes as pessoas me perguntam, como pastora, você manda no seu marido na igreja e em casa ele manda? Você manda na igreja e em casa. Não. Alguma vez alguma pessoa me perguntou, quem é o cabeça da sua casa e do seu relacionamento? Aí o que eu aprendi com o Renato é que quem é o cabeça da nossa casa e do nosso relacionamento é Cristo. É Cristo. Ele Sempre é o centro, sempre. Ele que tem que comandar. Ele que sabe o que é melhor para nós. Ele que nos ajuda nas horas mais difíceis. Então, assim, Cristo é o centro e aqui nada nos falta pelo Espírito. Amém. Quer deixar um recado? Não. Gente, bom Dia dos Namorados para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem firmes e sempre namorem pelo Espírito. Dá mais certo. Amém. Tchau.